Olá, de novo, depois de ter, ter dado algumas referências importantes que possam ajudar a iluminar a nossa compreensão dos primeiros 5 capítulos do livro de Isaías, gostaria hoje de começar pelo capítulo 6º. E fiz exatamente este interlúdio porque geralmente as narrativas de vocação profética surgem no início dos livros, mas não é o que acontece com o profeta Isaías. É preciso chegarmos ao capítulo 6º deste livro para vermos o relato da sua vocação profética. E como por norma são os relatos da vocação profética que apresentam o pano de fundo daquilo que iremos encontrar posteriormente no livro, gostaria então de começar esta segunda intervenção com a narrativa de vocação do profeta Isaías. Este padrão das narrativas de vocação são muito comuns em todo o Antigo Testamento e geralmente surgem do ponto de vista literário para conferir autoridade à missão divina que é confiada aos profetas, sejam os escritores, sejam os não escritores, desde o grande profeta por excelência que é Moisés, até depois aos profetas maiores e menores. Aquilo que é importante reter é que, do ponto de vista literário, existe um certo padrão comum a todas estas narrativas, com alguns elementos que são repetitivos, são recorrentes e que nos permitem verificar que estamos de um determinado género literário. Neste caso, as narrativas de vocação também apresentam alguns elementos comuns, como também aqui no caso de Isaías, ainda que muitas vezes com a própria ordem invertida. Como eu já vos referi na intervenção anterior, nós percebemos claramente que Isaías se move de uma forma muito visível e muito fácil, até muito escorreita, no seio da realeza, da corte real, dos sábios de Israel, num meio muito aristocrata e também na narrativa da sua vocação nós conseguimos perceber claramente esta ambiência da corte real, sobretudo por estas imagens do trono alto e elevado, dos serafins que estavam diante dele, cada um tinha 6 asas. Também temos que perceber que no contexto em que Isaías se move e que no fundo continua o património comum a toda a tradição hebraica, os reis eram a encarnação divina. Então eram aqueles que tinham como missão perpetuar esta presença divina no meio do seu povo. Esta narrativa da vocação de Isaías tem a particularidade de ser a primeira narrativa, a primeira recorrência do Antigo Testamento a apresentar Deus como rei. Gostaria só então de chamar a atenção para algumas cenas que aqui são aludidas, desde logo ao contrário, por exemplo, de Amós, que fala de uma forma muito simples da sua vocação, depois aquilo que vão ser as narrativas de vocação do Novo Testamento e também, por exemplo, a sarça ardente, que é o contexto vital onde se move a narrativa da vocação de Moisés. O cenário de Isaías é um cenário mais litúrgico, portanto é um cenário mais elaborado, percebemos que estamos diante de um contexto de relação com Deus, que retrata uma cerimónia litúrgica que decorre no Templo de Jerusalém. Portanto, há esta convergência entre o ambiente litúrgico e o ambiente da corte real, também onde Isaías se move. E é neste contexto vital onde Isaías se move que decorre esta narrativa da vocação, que começa inicialmente pela constatação da presença de Deus, Santo, 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 Senhor Deus do Universo, toda a terra está cheia da sua glória, cantado pelos querubins. É uma parte que foi acolhida na tradição litúrgica cristã e que ainda hoje é cantada exatamente neste momento do santo antes da consagração, na celebração da Eucaristia. Exatamente, as narrativas de vocação começam sempre com uma teofania, uma manifestação divina
pode ser manifestada através de uma ação prodigiosa, ou simplesmente por uma voz. Ou seja, Deus entra de rompante ao encontro daquele que vai enviar ou que chama para uma missão concreta, e neste caso manifesta-se desta forma gloriosa, a kabod Yahvé, a glória de Deus que se faz sentir através de todo aquele aparato divino, com os serafins, com os anjos, que exatamente manifestam uma característica muito precisa da teologia isaiana, que é a santidade e a transcendência divina. E, por norma, diante desse encontro com o divino, há sempre uma primeira resposta pessoal por parte daquele que vive essa experiência de encontro. Essa experiência que, num primeiro embate, atemoriza aquele que faz essa mesma experiência, intranquilidade, dúvida, inquietação. Aqui em Isaías isso dá-se exatamente pela sua consciência de ser um homem de lábios impuros, e portanto sendo um homem de lábios impuros não é digno nem da missão profética, nem tanto de fazer esta experiência do divino, e Isaías como que encarna na sua consciência pessoal a consciência comunitária de que se é pecador e portanto incapaz e indigno de por si próprio, na sua autossuficiência, poder corresponder a um projeto maior de Deus. Portanto, o segundo elemento que geralmente está presente neste padrão literário comum das narrativas de vocação é exatamente aquilo que nós designamos como a objeção. Há sempre uma objeção por parte do ator em relação àquilo que Deus eventualmente poderá pedir. E aqui depois temos outros elementos, muitas vezes de ordem invertida, como é o caso, tantas vezes a missão que é confiada por Deus precede a objeção. Aqui vem primeiro esta constatação da sua indignidade e impureza, depois então entra o sinal, é um sinal da parte de Deus que vem no fundo colmatar essa insuficiência por parte daquele que é chamado, e é sempre uma ação de Deus, geralmente uma ação simbólica, que no caso de Isaías é este gesto de passar, de passar como a tenaz sob o altar pelos lábios do profeta, como que purificando os seus lábios para poder ser um profeta do Senhor e afastar as culpas e os pecados para ser apresentado diante de Deus e diante do povo com uma santidade renovada. E depois então é o chamamento à missão. Aqui não há propriamente uma imposição da missão, mas um chamamento à missão, ou uma espécie de inquérito acerca da disponibilidade do profeta, e é o próprio profeta que manifesta essa adesão de coração. Eis-me aqui, envia-me. É interessante perceber que Isaías, enquanto profeta, surge aqui com os traços próprios do rei que intercede pelo povo, e é isso que Deus é chamado. Que Deus chama Isaías para poder ser a continuidade da sua ação no meio do povo, não só na sua dinâmica profética, mas também na sua dimensão real, enquanto alguém que intercede pelo seu povo. E isto é muito importante, porque é em Jesus que nós realmente vamos ver esta fusão perfeita entre a dimensão profética e a dimensão real. Jesus que é aclamado como rei, e Jesus que também é o profeta por excelência. E diante de algumas reservas que são colocadas ao início desta vocação, a chancela final é uma porta de esperança. Esse rebento será uma semente santa. Exatamente porque Deus não esconde as agruras e as dificuldades da missão. O próprio Deus abre a porta ao realismo com que o profeta Isaías se vai deparar. Este povo vai ouvir, mas não vai guardar aquilo que ouve, vai escutar sem compreender, não apenas porque Deus o deseja, mas porque Deus na sua omnisciência já o sabe. E todas estas categorias da sabedoria que são aqui apresentadas e que Isaías tão bem conhece no ambiente em que se move, vão ser veementemente rejeitadas pelo povo para o qual ele vai ser enviado, desde logo por aqueles a quem Isaías tem o dever de ser conselheiro, que são os reis Acás e Ezequias. Mas no final disto tudo, há esta garantia:
esse rebento será uma semente santa. Ou seja, por detrás das infidelidades do povo, por detrás das infidelidades, inclusivamente dos reis, que vai requerer da parte de Deus um castigo pedagógico para que o povo tome conta e consciência também da sua infidelidade à aliança, há esta esperança da salvação. Esta esperança da salvação que é uma promessa garantia por parte de Deus da permanência da chamada dinastia davídica, da dinastia de David, que se iniciou através do rei David. E assim, nós que começamos esta narrativa de vocação em Isaías 6, a partir do anúncio de uma morte, no ano em que morreu o rei Uzias, temos então o fim que abre esta esperança na dinastia. Morrem os reis, mas a dinastia permanece, porque é essa dinastia que é guiada por Deus. Esta vocação de Isaías, então, é o pano de fundo daquilo que vamos encontrar depois. E é o pórtico de entrada para aquilo que nós designamos o livro do Emanuel. É o núcleo central do livro de Isaías, é este livro do Emanuel que vai desde o capítulo 7 até ao capítulo 12, em que o próprio Deus é apresentado e depois será naturalmente assumido por parte de Mateus, quando apresenta a figura de Jesus, como o Deus conosco. E como já falei anteriormente, este livro do Emanuel tem como contexto a guerra sírio-efraimita, em que a Síria e a tribo do norte, aqui chamada como Efraim, ali da Samaria, na luta contra a Síria, querem obrigar Judá a também aliar-se a eles na luta contra a Síria. O rei Acaz rejeita e pretende aliar-se então à Síria para evitar esses dissabores. Porém, aqui a questão que é colocada a partir do capítulo 7 e que preside a toda a teologia de Isaías neste livro do Emanuel e que leva a esta feroz crítica de Isaías ao rei Acaz, é esta falta de confiança em Deus. Esta falta de confiança em Deus, esta aliança que ele quer estabelecer com a Síria, que é invasora, manifesta exatamente esta falta de confiança em Deus. É na fidelidade a Deus que Acaz deve alicerçar o seu reinado. Portanto, Isaías surge aqui como aquele mediador da função real. Assume-se quase como também um rei no verdadeiro sentido da sua palavra, como alguém sábio e inspirado por Deus que procura apoiar-se no Senhor e não na sua autossuficiência. E para demonstrar esta fidelidade que deve ser tida a Deus e não aos homens ou às alianças políticas, Isaías apresenta um sinal. Em primeiro, o sinal fala dos tições fumegantes e depois termina exatamente no final do capítulo 7, dizendo que a Síria e Efraim serão devastados e, portanto, o primeiro sinal é a derrota de Efraim e da Síria. Sinal de que Deus está conosco, Deus está com eles, luta com eles e vai fazer tudo para a manutenção dessa dinastia davídica. E depois o segundo sinal é o sinal da criança que está para nascer, muito importante naquilo que viria a ser a tradição cristã acerca do nascimento de Jesus Cristo, que encontramos em Isaías 7,14. Por isso o Senhor Deus vos dará um sinal: olhai, a jovem está grávida e vai dar à luz um filho e há de pôr-lhe o nome de Emanuel. Ele será alimentado com requeijão e mel até que saiba rejeitar o mal e escolher o bem. Porque antes que o menino saiba rejeitar o mal e escolher o bem, a terra, cujos 2 reis tu temes, será devastada. Obviamente que Isaías, no contexto imediato, está já a pensar no rei Ezequias, que estaria para nascer e que sucederia ao rei Acaz, mas no âmbito do sensus plenior da Sagrada Escritura, nós podemos ver este Emanuel cumprido na pessoa de Jesus Cristo. É assim que São Mateus o apresenta e é assim que a tradição cristã o olha. Por isso o messianismo davídico está aqui muito presente, o messianismo davídico que permanece sobretudo na figura do novo David, encarnado em
encarnado em Jesus Cristo. No fundo, para dizer que é Deus que conduz a história, é Deus que conduz o povo, que garante a manutenção desta aliança e do messianismo davídico, e é sempre e só quando nós ancoramos também tudo aquilo que diz respeito à nossa vida, aos desafios que ela coloca em Deus e não nos outros ou em parcerias humanas, que nós conseguimos levar a bom termo e a bom porto os empreendimentos a que também estamos disponíveis para realizar. A partir daqui, este livro do Emmanuel apresenta uma ambiência, diria assim, messiânica, de defesa deste messianismo davídico que Deus garante, apesar das infidelidades de alguns reis. Os reis caem, mas a dinastia permanece. E há aqui, desde logo, uma primeira abertura à universalidade que a Igreja vai acolher também em São Mateus e de forma particular em São Lucas, no final do capítulo 8º, que diz, no versículo 23, no tempo passado o Senhor humilhou a terra de Zabulão e o país de Neftali, no futuro cobrirá de glória o caminho do mar, do outro lado do Jordão, a Galileia dos gentios. Aliás, Mateus, no capítulo 4, versículos 15 a 16, vai citar de forma direta e explícita estes versículos para ilustrar o seu cumprimento na pregação de Jesus em redor do mar da Galileia, uma pregação que não vive já do particularismo judaico, mas se abre à universalidade também do paganismo, que já Isaías havia anunciado naquele banquete messiânico do fim dos tempos. E o capítulo 9 prossegue esta ação condutora de Deus, como pastor e como rei, introduzindo-nos na leitura, na primeira leitura da missa da noite de Natal, esta visão quase idílica de uma luz que irrompe diante das trevas e que é sempre fruto da ação de Deus, porque só Deus pode executar, e que diz: portanto, um menino nasceu para nós, um filho nos foi dado, Conselheiro admirável, Deus herói, Pai eterno, Príncipe da paz. Dilatará o seu domínio com uma paz sem limites sobre o trono de David e sobre o seu reino. Ele o estabelecerá e o consolidará com o direito e com a justiça, desde agora e para sempre. Assim fará o amor ardente do Senhor do Universo. Sempre esta garantia de que todas estas reviravoltas que a história da salvação conhece só podem ter a mão de Deus. Isaías continua a acreditar na dinastia, porque é a dinastia davídica que tem a garantia da fidelidade de Deus através desta linguagem sapiencial que aponta para o futuro, o nascimento do sábio por excelência na senda do grande sábio que foi Salomão. E aqui há uma advertência forte de que aquilo que conduz verdadeiramente à derrota é a presunção da autossuficiência, é o querer simplesmente rejeitar Deus como critério, é viver da autorreferencialidade, não sequer tendo esta convicção de que sem Deus, como o Senhor Jesus dizia, nada podemos, e é isso que leva verdadeiramente à destruição exterior e interior. Esta falta de confiança é esta falta de recorrência ao Senhor, sobretudo quando nos apresentamos diante de inimigos que são maiores do que nós, dos desafios e das tentações que a vida nos dá. E nesta ótica da restauração que só pode ser atribuída ao Senhor, em que permanecerá esta semente santa, mas esta semente santa que é também apenas um resto, e esta palavra resto é muito importante e recorrente no âmbito da literatura profética, que nós chegamos ao capítulo 10, versículo 20, que diz: naquele dia o resto de Israel e os sobreviventes de Jacó já não voltarão a apoiar-se no seu agressor, mas apoiar-se-ão com confiança no Senhor, o Santo de Israel. Um resto voltará, um resto de Jacó,
para o Deus forte. E em seguida o capítulo 11 e o capítulo 12 são verdadeiros hinos a este reino messiânico esperado e anunciado por parte de Isaías. Aliás, o capítulo 11 é um dos poemas messiânicos mais conhecidos, que descreve de maneira idílica esta paz messiânica entre as pessoas e os animais, quase que fazendo regressar para a atualidade aquilo que era o paraíso perdido no livro do Gênesis. Mas este paraíso recuperado só poderá vir por alguém que é imbuído do Espírito do Senhor. Então faz remontar a Jessé, né? Jessé é o pai de David, e é do tronco, do rebento do tronco de Jessé, e portanto a partir de David, que nascerá esse que virá instaurar esta paz idílica. E diz-se sobre essa figura misteriosa e messiânica: sobre ele repousará o Espírito do Senhor, espírito de sabedoria e de entendimento, espírito de conselho e de fortaleza, espírito de ciência e de temor do Senhor. Messias quer dizer ungido, portanto é aquele que é ungido pelo Espírito, que é movido pelo Espírito, como alguém que vive com ele numa absoluta fusão e identidade. Vemos aqui 6 dos 7 dons do Espírito Santo. A versão latina e grega acrescenta o dom da piedade para chegar à plenitude, ao número da plenitude e da totalidade, que é o número 7 que a tradição cristã acolheu. Portanto, é o Espírito do Senhor que tem a capacidade de operar em qualquer circunstância e também na nossa vida pessoal este novo recomeço, aqui num futuro desconhecido, mas esse futuro desconhecido já é por nós vivido a partir de Jesus, na dinâmica do batismo, em que fomos revestidos deste mesmo Espírito, na procura desta paz paradisíaca que como Jesus diz, a paz vos dou. A paz vos dou, não como o mundo dá, mas como eu vos dou. No fundo, nós estamos a viver o reino messiânico anunciado por Jesus. Alguns podem ainda não aderir, como Acaz e Ezequias, que geraram grande expectativa por parte de Isaías, também não conseguiram cumprir, mas esta dinastia continua, perpetua-se agora também na vida deste novo povo de Deus. E depois este livro do Emanuel, com todo este cenário, simultaneamente presente e simultaneamente aberto ao futuro, conclui com uma espécie de hino, quase que parafraseando o Salmo 98, em que se dá graças por aquilo que o Senhor faz, e que termina dizendo: como é grande no meio de ti o Santo de Israel. Ou seja, como é grande no meio de ti o Emanuel, aquele que não só caminha conosco, mas aquele que também vive em nós, vive no meio de nós, está no meio de nós. Então que também a nossa vida se transforme neste livro do Emanuel, não só do Deus conosco, mas também do Deus em nós, quando acolhemos o seu Espírito e a sua palavra e a encarnamos na nossa vida.